Olá, boa tarde. Meu nome é Ângelo e hoje estarei falando sobre a química aplicada no processo de plásticos. Primeiramente, precisamos falar sobre a definição do que é um plástico e normalmente temos eles definidos como materiais que contêm como ingrediente principal uma ou mais substâncias orgânicas que foram polimerizadas e estão em forma sólida, que são moldadas antes de adquirir o seu estágio final. Então, no caso, nós temos aqui em cima pellets de plástico, de um polímero, que vai ser aquecido e vai ser moldado no produto final. No caso, esse tonel aqui. Então, a própria palavra plásticos, ela deriva do grego plastikos, que significa moldável ou que pode ser trabalhado. E a polimerização, que é uma parte muito importante desse processo, ela pode ser feita de duas formas, pela adição ou por condensação. Então, a polimerização por adição consiste na formação de uma cadeia polimérica completa a partir da instabilização de uma dupla ligação e sucessiva reação com outras moléculas. Então, o que acontece aqui? A gente vai ter esse monômero, a gente vai instabilizar essa dupla ligação aqui, essa instabilização vai causar uma reação com outro monômero e ele eventualmente vai formar um polímero, certo? A consideração de adição é porque a gente sempre vai estar adicionando um monômero e não vai estar perdendo nenhum átomo durante a reação. Já a polimerização por condensação, ela é caracterizada pela condensação de grupos funcionais reativos existentes nos materiais iniciais. Então, diferentemente da por adição, a gente vai ter dois ou mais grupos funcionais que vão estar reagindo um com o outro, formando a cadeia de polímeros. Então, aqui no caso, a gente tem no exemplo um diácido que vai reagir com um diálcool, o glicol, formando um éster. Eles vão fazer essa reação aqui, formando um éster, e vão perder água. Então, a gente vai ter a perda de alguma molécula nessa reação. E, eventualmente, esse álcool vai poder reagir com o diácido, que está dentro do meio reacional, e vai continuar formando a cadeia polimérica. Agora que nós já vimos sobre a definição de plásticos e sobre os métodos de polimerização, a gente vai agora ver sobre algumas categorias. A primeira categoria que eu trouxe para falar aqui é a categoria geral de plásticos, que ela considera o polímero final que a gente vai ter no produto. Então a gente tem, por exemplo, PP, PET, o PVC, que é o poliploreto de vinila, o PAD, que é o polietileno de alta densidade, o PEBD, que é o de baixa densidade, o PS, o EPS. Então, todos esses produtos que já são comercializados, eles normalmente vêm escritos nas embalagens ou em qual for o produto, o tipo de plástico geral, nesse caso, qual que é o polímero que ele é feito. Aqui, a gente tem na imagem a distribuição das maiores fatias dos polímeros. Então, por exemplo, o EVA, que é um polímero, ele vai estar ocupando 1,4% da indústria brasileira de polímeros. PET 5,9%, PP 20,3% e assim seguindo. A gente tem aqui duas categorias que a gente considera específicas, que é a do plástico reciclável, que ocupa 7,1%, ainda é bem pouco da fatia total da produção, e os plásticos de engenharia, que ocupam 8,7%, que são os plásticos que têm aplicações específicas e por isso normalmente não são tão categorizados quanto, por exemplo, o PVC, que é muito conhecido por ser utilizado em tubos e conexões, por exemplo. A segunda categoria de classificação de plásticos que eu trouxe são a categoria de resinas, onde nós iremos observar qual foi a resina empregada na fabricação do plástico para poder caracterizá-lo. Então a gente tem, por exemplo, resinas fenólicas, então serão plásticos de resinas fenólicas. Resinas amínicas, alquídicas, a gente também tem os acrilatos, as resinas vinílicas, os estirenos, as resinas de cumarona, as resinas de poliamidas, de poliéster, de fluorocarbonos, entre diversas outras que tem. Um exemplo que a gente pode trazer, por exemplo, é o baquelite. O baquelite foi um dos primeiros plásticos descobertos, que foram industrialmente sintetizados. Foi muito utilizado para objetos gerais. E o baquelite é um plástico de resina fenólica. Enquanto, por exemplo, o teflon é um plástico de fluorocarbono, usando resina de fluorocarbono. O nylon, que é muito utilizado em diversas aplicações, ele é uma resina de poliamidas. Vale ressaltar também que essas duas categorias de plásticos não são as únicas categorias que a gente tem para classificá-los. A gente pode,
como por exemplo usar o uso comum, né? Ou o quesito uso, que daí a gente usa muito em termos de indústria, que é plástico para aeronáutica, plástico para móveis. Então a gente vai ter essas categorias, a gente usa muito para balanços e perfis, né, também. Então a gente vai ver mais para frente essa categoria, mas não bem explicada, né, mais demonstrativa. Agora nós vamos olhar um pouco sobre os processos de fabricação do plástico, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver é sobre matéria-prima. A indústria do plástico, de maneira geral, ela vai adquirir as matérias-primas para a fabricação de diversos setores, como, por exemplo, carvão e petróleo, onde a gente vai adquirir, por exemplo, fenol, que vai ser polimerizado, alguns solventes orgânicos, anidrido maleico, anidrido fitálico, algumas olefinas, enfim, diversos produtos. O setor da agropecuária, onde a gente vai adquirir, por exemplo, açúcar de cana-de-açúcar ou de milho, o ácido lático que vem do leite, farinha de soja, glicerina, entre outros. A mineração, onde a gente vai adquirir, por exemplo, amianto ou algumas cargas minerais, alguns pigmentos. E as fábricas de papel, onde a gente vai adquirir majoritariamente a celulose, né? Então, dividindo um pouco os componentes básicos do plástico, né, que a gente vai utilizar na fabricação, a gente tem, primeiramente, os aglomerantes, que vão ser as resinas, né, que a gente já viu ali um pouquinho antes, e os derivados de celulose, que vão ser a matéria mais importante, né, que vai ser o que vai ser polimerizado e o que vai dar a característica do plástico, né, que vai ser um polímero. A gente também tem as cargas, que são materiais que a gente vai adicionar no plástico durante a fabricação dele para melhorar alguma propriedade mecânica ou para alguma outra propriedade que a gente queira ter nesse plástico, né? Os intermediários, que daí a gente pode trazer, por exemplo, o fenol, que ele pode ser um intermediário em alguns dos processos de plásticos, ele também pode ser um aglomerante, então alguns reagentes químicos eles podem estar em várias categorias, dependendo do método de utilização, mas os intermediários eles podem estar presentes então na etapa de polimerização dos plásticos. Daí a gente tem os plastificantes, que são alguns aditivos que permitem, por exemplo, a gente trabalhar os plásticos melhor, garantir mais elasticidade para ele, e em geral são aplicados mais para plásticos mesmo, então por isso plastificantes, né? Então a gente vai também para os catalisadores. Os catalisadores eles vão ser os nossos reagentes que vão iniciar a polimerização. Então a gente normalmente tem ácidos, bases e peróxidos, né, que vão gerar radicais livres, né, para acontecer a polimerização. A gente também tem corantes e pigmentos, né, que vão dar cor aos plásticos, e a gente tem os lubrificantes, que eles estão ali para auxiliar em processos de fluxo, como por exemplo a extrusão ou injeção do material em um molde, que é mais para facilitar o trabalho dentro da indústria. E aqui eu trago o processo de fabricação de plásticos de uma maneira mais generalizada, né, mais simplificada também, que traz aproximadamente como a maioria dos plásticos é feita, né? Claro que existem diferenças em cada processo, requerendo maquinários diferentes, mas a ideia geral é essa. Então a gente vai começar aqui com as resinas, né? Resina ou resinas e o catalisador. Eles vão ser colocados no reator, onde a gente vai ter as reações de polimerização, fazendo o polímero de qual o plástico será constituído, né? Então a gente vai ter como produto esse polímero. Esse polímero ele pode estar tanto fragmentado ou ele pode estar numa massa contínua, porque normalmente esses reatores eles vão ser aquecidos e a gente, nesses casos, né, tem o plástico mais maleável ou que ele pode escorrer, né? Então ele vai ser levado dessa maneira. Então ele vai ser colocado num misturador, onde a gente vai adicionar alguma carga, um plastificante, um corante, um lubrificante, para realçar alguma propriedade dele. Então a gente vai ter esse polímero que eu coloquei como aditivado, porque ele não tem uma categorização específica dentro das produções de plástico, porque ele normalmente não aparece sozinho, né? Ele normalmente é só um produto intermediário entre o polímero e o produto final, digamos. Então, esse polímero aditivado, ele normalmente vai estar irregular, né? Ou ele vai estar em pedaços que não são uniformes, ou ele vai estar de maneira contínua, que às vezes não é o que a gente quer. Então, ele vai ser levado para um fracionador, né? Desse fracionador, ele vai pegar esse polímero da maneira como ele tiver e ele vai colocar ele em segmentos que a gente considera homogêneos, né? Então, no caso aqui, a gente vai ter o polímero fragmentado. Aqui tem uma fotinha das bolinhas do poliestireno que vai ser expandido ainda. Então, elas são bolinhas pequenininhas, mas elas são todas uniformes, que auxilia na trabalhabilidade desse material quando ele for para uma indústria, por exemplo, a ser expandido, né?
esse polímero fragmentado, então ele vai ser levado para moldagem, onde a gente vai normalmente, né, aumentar a temperatura e a pressão e moldar esse objeto. Então a gente vai ter um molde, a gente vai ter algum processo de fluxo que vai fazer com que ele saia como um produto final, servindo para as mais diversas aplicações. Agora nós iremos entrar um pouco nas estatísticas da indústria dos plásticos no mundo e no Brasil. Essa indústria, ela consiste em um mercado multibilionário, quase trilionário, né, contando as projeções que a gente tem de consumo de plásticos, sendo que em 2018 a Abiplast, né, a Associação Brasileira de Plástico, ela contabilizou mais de 348 milhões de toneladas de resina sendo produzidas mundialmente, sendo que o Brasil contribuiu em 2018 com 7,5 milhões de toneladas. Se a gente for ver as parcelas, né, a gente pode ver que a União Europeia, o NAFTA e a China são os grupos, né, que produzem mais plásticos. Né? Se a gente for ver, só a China ocupa 1/3 quase dessa produção. Né? Se a gente contabilizar a Ásia inteira também, a gente chega a mais do que isso. Então a gente pode ver que os mercados eles produzem bastante dessas resinas e a tendência, né, que se tem aqui, o mercado de plástico ele vai continuar subindo daqui para frente, apesar de que, em comparação a anos anteriores, né, antes de 2010, a gente tinha um mercado de plásticos muito maior. Aconteceu uma crise dos plásticos em 2009 no mundo e no Brasil em 2015. Mas esse mercado está se recuperando com o tempo e a gente tem um crescimento anual da indústria em volta de 1,5% mundial, né? Enquanto a demanda de plásticos ela sobe muito mais rápido. A gente tem uma demanda por plástico aumentando de 6 a 8% anualmente. Agora iremos observar um pouco sobre a indústria de plásticos no Brasil. A Abiplast, em 2018, além de contabilizar os 7,5 milhões de toneladas de resinas, que são como, por exemplo, aqueles pequenos pellets do início da apresentação e as bolinhas de EPS, ele também contabilizou 6,2 milhões de toneladas de transformados de plástico, que são os produtos finais da indústria dos plásticos, como, por exemplo, capacetes, móveis de plástico, utensílios de cozinha, embalagens, vestes feitas de plástico, entre outras coisas. Aqui à direita a gente pode ver a divisão de quesito uso, que era uma categoria que eu havia dito que a gente poderia utilizar para classificar os plásticos, que divide a utilização pelos setores. Então, por exemplo, a gente pode ver aqui que a construção civil é o setor que mais utiliza plásticos ou os transformados de plásticos no Brasil. E outra coisa que a gente pode ver aqui são as diversas utilizações que os plásticos têm na nossa vida, né? Como, por exemplo, a gente pode ver agricultura, objetos eletrônicos, objetos têxteis, no quesito farmacêutico, nas máquinas e equipamentos, entre outros. E essa indústria, em 2019, teve um faturamento de 81,3 bilhões, contabilizando tanto a venda ou a produção de resinas quanto de transformados de plástico. E ela foi considerada a 8ª maior indústria de transformação do país. Agora, se a gente observar a distribuição das indústrias de plástico no Brasil, ou dos transformados de plástico, a gente pode ver aqui que a gente tem uma concentração nas regiões sul e sudeste. Consequentemente, a gente vai ter maior geração de emprego por esse setor nessas regiões. A gente viu no slide anterior um pouco sobre as aplicações dos plásticos, né? E por que a gente tem tantas aplicações dos plásticos? Isso é devido às propriedades gerais que os plásticos possuem, né? Então, como a gente tem diversos materiais poliméricos, né, caracterizados pelas resinas, pelos aditivos, pelas cargas que a gente vai colocar naquele plástico, a gente tem propriedades de interesse para aplicações distintas, fazendo com que a gente tenha várias aplicações. E a propriedade que a gente mais vê nos plásticos, ou que a gente mais categoriza os plásticos, né, é quanto à propriedade térmica, que a gente divide em duas categorias, que seria o termoplástico, que são os plásticos que, conforme a gente vai aumentar a temperatura, aumenta a pressão, a gente pode amolecer esse plástico e moldar ele. E quando a gente esfria ele, a gente retorna ele para o seu estado inicial. Isso possibilita duas coisas. Primeiro, a fácil moldagem desse plástico, mas a segunda coisa é a reciclabilidade desse plástico, porque se a gente pode, por exemplo, aquecer o plástico e remoldar ele em outro objeto, a gente pode reciclar ele. A segunda categoria, em quesito térmico dos plásticos, são os plásticos termorrígidos,
que, na verdade, eles são polímeros que, quando eles são aquecidos, eles fazem ligações entre as cadeias poliméricas. E, após o processo de cura, a gente tem que essas cadeias poliméricas elas vão ficar muito mais rígidas, né? Elas vão ficar menos suscetíveis a transformações físicas, né? De mudança de estado físico pelo calor. Então, a gente não vai ter, por exemplo, com o aquecimento, a refluidez desse material, que, claro, dificulta a reciclagem desses materiais. A gente também tem, né, dentro das propriedades dos plásticos, as propriedades físicas e propriedades mecânicas. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos de algumas propriedades físicas, como, por exemplo, a densidade, a condutividade térmica, a expansão térmica, o calor específico, e algumas propriedades mecânicas, como a resistência à tensão, resistência à compressão e a taxa de elongação do material. Então, cada material polimérico, cada plástico que a gente vai querer utilizar, a gente vai ter que observar essas características tanto térmicas quanto físicas, quanto mecânicas, para buscar a aplicação que a gente quer. Tratando então de aplicações, eu trouxe o subtítulo Escolha pela propriedade. Por quê? Porque conforme a gente vai utilizar um tipo de resina para fazer um plástico, esse plástico vai adquirir uma propriedade derivada dessa resina e, consequentemente, ele será mais adequado para uma aplicação específica. Então, como por exemplo, as resinas fenólicas aqui. Elas têm como propriedade normalmente serem ou terem resistência mecânica, estabilidade térmica e resistência a impacto. Isso permite que ela seja adequada para, como por exemplo, ser um molde, ser uma chapa, ser um componente elétrico, mas também como ela é resistente à corrosão química e penetração de umidade, ela pode ser utilizada para colas, para adesivos ou para resinas impregnantes. Outro exemplo, por exemplo, pode ser resina acrílica. A resina acrílica ela tem como propriedade, normalmente, ter uma transparência cristalina. Com isso, a gente pode utilizá-la para fazer lentes, para fazer janelas, para fazer domos. Outro exemplo que a gente pode trazer são os fluorocarbonos, que possuem, normalmente, baixo coeficiente de atrito, baixa permeabilidade e inércia química, sendo adequados para uso como selo mecânico, como revestimento de equipamento químico, como embalagens. E, por exemplo, a sua baixa rigidez elétrica pode significar o uso para isolamentos elétricos, por exemplo. Chegando ao final da apresentação, a gente pode concluir que os plásticos estão cada dia mais presentes e indispensáveis na nossa vida, sendo que comumente a gente tem novos polímeros sendo desenvolvidos para as mais diversas aplicações que a gente pode pensar, como por exemplo plásticos que se autorregeneram, plásticos que são à prova de bala, ou como por exemplo o artigo aqui abaixo, que é um polímero micelar que aumenta a solubilidade de oxigênio em meio aquoso, podendo ser aplicados em sangues artificiais, por exemplo. Contudo, existem alguns tópicos de interesse para as indústrias, para o futuro das indústrias, que são o desenvolvimento de catalisadores e a indústria de reciclagem, que, querendo ou não, é muito importante. E no Brasil a gente tem uma certa defasagem, porque a gente recicla apenas 22% dos plásticos que a gente produz. Então, é de interesse a gente continuar desenvolvendo novos métodos de reciclagem para esses plásticos, tanto para quesitos ambientais quanto para quesitos econômicos. Essas são as referências do meu trabalho. Muito obrigado pela atenção.